Quando Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada em Barcelona, não houve comemoração, não houve euforia, não houve reconhecimento pelo rádio, apenas silêncio. E momentos depois, decepção, pois Hamilton percebeu que algo estava errado. O carro Ferrari parecia pesado, inerte, como se toda a força tivesse se evaporado quando ele mais necessitava. E agora, através de dados de telemetria recentemente divulgados e das declarações de Fred Vasseur, finalmente compreendemos a realidade. O setor de propulsão da Ferrari enfrenta uma questão crítica que pode ter privado Hamilton de sua oportunidade mais promissora com a escuderia italiana. Mas o que falhou na Espanha? Por que a performance de Hamilton despencou depois do safety car? E qual foi a resposta da Ferrari? Pois, segundo Vasseur, uma transformação se aproxima que pode revolucionar a temporada de Hamilton, ainda que a maior parte dos espectadores jamais a perceba. Não se esqueçam de curtir este vídeo, seguir o canal e permanecer até o final para não perderem nenhuma informação sobre o mistério oculto da unidade de potência Ferrari. Este não representou simplesmente um domingo frustrante para Lewis Hamilton. Tratou-se de uma comunicação cifrada do interior da Ferrari, pois antes da bandeira xadrez tremular em Barcelona, o diretor Fred Vasseur já havia divulgado informações extraordinárias. Na análise pós-prova, quando questionado sobre a deterioração do ritmo da equipe, Vasseur não ofereceu evasivas. Ele não responsabilizou os compostos. Ele não mencionou táticas. Ele declarou: houve uma falha no veículo durante o período final em ambas as máquinas. Mas é aqui que a situação se torna incendiária, pois ele não cessou. Ele adicionou que a dificuldade não se correlacionava com lubrificantes, indicando algo de natureza interna. E então surgiu a revelação devastadora. Vasseur confirmou que a Ferrari está implementando modificações no carro, mas nem todas serão perceptíveis. Qual o significado? Que a Ferrari presentemente opera nas trevas, reformulando o núcleo do automóvel distante da observação dos admiradores e das lentes. E isso nos conduz à descoberta fundamental, a narrativa verdadeira por trás da transformação na metodologia de engenharia da Ferrari. A organização não está meramente executando melhorias, eles estão reconstituindo a estrutura interna do veículo. Técnicos em Maranello iniciaram alterações substanciais na propulsão, englobando reajustes de programação, mecanismos de distribuição energética e metodologia de captação reformulada. Estas não constituem reparos superficiais. Isto não concerne a um elemento aerodinâmico novo ou modificação no difusor. Estas transformações são fundamentais, sepultadas no centro de comando eletrônico do automóvel, onde somente a telemetria consegue detectá-las. Vamos esmiuçar esta questão. O que a Ferrari está realizando é modificar como o mecanismo híbrido fornece energia durante tensão. Particularmente, eles estão aperfeiçoando como a força elétrica do MGU-K e MGU-H é conservada, dispensada e balanceada durante uma circunvolução. Isto é fundamental durante períodos de deterioração elevada, como reativações de safety car ou disputas no fim da prova, onde determinações de aplicação em milésimos podem determinar a performance. Se o automóvel disponibiliza energia no instante inadequado ou se contém por precaução, o resultado é o que observamos na Espanha. Hamilton sumindo para o centro do grid enquanto adversários se afastam. Porém, transcende códigos de programação. A Ferrari também supostamente está modificando diretrizes de controle térmico no mecanismo ERS de captação energética, possibilitando que a propulsão opere em temperaturas superiores sem ativar proteções que restringem performance. Associado com novos esquemas de mapeamento, isto pode transformar como Hamilton se relaciona com o acelerador no centro das curvas, quão velozmente consegue aplicar força emergindo de curvas vagarosas e quão seguramente o veículo fornece energia sob pressão.
Em palavras diretas, a Ferrari não está simplesmente concedendo mais força a Hamilton. Eles estão procurando oferecer uma força na qual ele possa depositar confiança. O modelo de força que não se dissipa quando a deterioração dos pneus se manifesta ou quando temperaturas do ambiente se elevam. Eles estão desenvolvendo um mecanismo que absorve as contribuições do condutor e reage com exatidão completa, customizado para como Hamilton conduz, não como Leclerc conduz, não como o simulador determina, mas como Hamilton percebe que deveria, pois isto não se trata de superar a Red Bull. Trata-se de salvaguardar um investimento de 50 milhões de dólares, de assegurar que o condutor mais vitorioso da história da Fórmula 1 não perca confiança na organização que lhe garantiu uma derradeira oportunidade de triunfo. Estas transformações, imperceptíveis aos espectadores, ocultas das lentes, podem discretamente estabelecer o desfecho de toda a temporada. Pois se Hamilton reconquistar segurança neste propulsor, neste automóvel, nesta organização, o confronto não terminou. Está meramente iniciando. Contudo, isto não representa apenas avanço técnico, é confronto psicológico. E Hamilton permanece no epicentro, pois quando um piloto como Lewis inicia questionamento da maquinaria sob ele, você não compromete apenas performance, você compromete confiança, você compromete perder a única razão pela qual o recrutou, convicção. Convicção de que a Ferrari estava preparada para construir ao seu redor. Convicção de que não estavam contratando uma celebridade para ornamentar a oficina, mas um comandante para orientar uma revolução. E agora, pela primeira ocasião, desde que esta aliança ambiciosa se iniciou, observamos indicações de que a Ferrari está verdadeiramente prestando atenção. Estas modificações internas, silenciosas, imperceptíveis, mas influentes, são a primeira comprovação real de que a equipe está moldando seu trajeto de progresso em torno das necessidades de Hamilton, de suas observações, de seu perfil de condução. Pois não se iludam, estas reconfigurações não dizem respeito apenas à performance. Elas concernem ao momento adequado. As dificuldades de Hamilton não emergiram no começo dos períodos. Elas surgiram no final, quando os compostos se deterioram, quando temperaturas se intensificam, quando cada elemento é forçado ao máximo, é quando a propulsão tem falhado. E é exatamente isto que estas modificações foram concebidas para solucionar. Não é casualidade que Fred Vasseur tenha insinuado que algumas modificações não serão perceptíveis. Ele está referenciando limites de captação energética reconfigurados, metodologia de aplicação antecipativa e esquema de freio motor aprimorado. Tudo isto afeta diretamente como o carro Ferrari reage quando Hamilton está forçando além do limite. Isto não se trata de tornar o automóvel mais veloz teoricamente. Trata-se de torná-lo mais veloz quando verdadeiramente importa. E aqui reside o aspecto decisivo. Se estas modificações prosperarem, a Ferrari finalmente descobriu um método de estabilizar a propulsão e despertar a confiança de Hamilton. A atmosfera dentro de Maranello se transforma instantaneamente. O carro Ferrari se converte em veículo distinto. Os técnicos cessam de resolver emergências e começam a construir. E Hamilton evolui de forasteiro desiludido para competidor genuíno. Pois, fundamentalmente, toda esta narrativa de Jeddah a Barcelona não tem sido sobre pódios ou declarações oficiais. Tem sido sobre domínio. Hamilton está batalhando pelo domínio sobre seu destino. A Ferrari está batalhando para reconquistar o domínio sobre sua história. E o resultado dessa batalha não será determinado por uma prova ou comunicação de rádio, mas pelo que ocorre nas profundezas do automóvel, naqueles mecanismos imperceptíveis, naqueles códigos reconfigurados, naquele instante tardio quando o propulsor finalmente resiste em vez de capitular. E quando isto ocorrer, quando Hamilton acelerar completamente e o veículo responder, é quando a verdadeira temporada se inicia. Portanto, agora, o cenário está preparado.
A Ferrari discretamente disparou o primeiro projétil no que pode constituir a etapa mais decisiva de sua campanha de 2025. Não com modificação aerodinâmica espetacular, não com asa frontal revolucionária, mas com algo substancialmente mais extremo, uma redefinição de como a própria propulsão se comporta durante pressão. Uma sequência de modificações sepultadas no centro de comando do carro Ferrari, desenvolvidas não simplesmente para preservar confiabilidade, mas para fortalecer Lewis Hamilton quando verdadeiramente importa. Eles trouxeram Hamilton para Maranello para instantes de genialidade, para prodígios dominicais, para liderança moldada no fogo. E pela primeira ocasião, a organização está começando a proceder como se compreendesse que não estão administrando um automóvel. Eles estão administrando um patrimônio. Eles estão administrando expectativas. Eles estão administrando Lewis Hamilton. Pois quando você possui um condutor desse nível ocupando seu cockpit, você não se satisfaz com sobrevivência. Você persegue a excelência. Mas aqui está a reviravolta. Esta narrativa ainda permanece indefinida. Estas modificações podem liberar um carro Ferrari mais estável e potente, ou podem fracassar, revelando defeitos mais profundos na arquitetura de 2025 da Ferrari. Uma coisa é indiscutível: a pressão jamais foi tão intensa. O cronômetro está avançando, e Áustria, Silverstone, Spa, todos revelarão se estas correções imperceptíveis são adequadas para transformar Hamilton de personalidade desiludida em ameaça intimidadora. Até esse momento, observamos um projeto em desenvolvimento, uma organização em mudança, uma lenda procurando redigir seu capítulo derradeiro em vermelho e uma máquina que, elemento por elemento, pode estar despertando para encontrá-lo. E se vocês apreciaram esta exploração profunda no universo da Ferrari, Hamilton e a guerra de engenharia silenciosa ocorrendo sob a superfície, certifiquem-se de pressionar o botão de curtir, seguir o canal e ativar as notificações para jamais perderem uma atualização. Comuniquem-nos nos comentários. Vocês acreditam que estas modificações ocultas do propulsor finalmente proporcionarão a Hamilton o automóvel que ele merece? Ou estamos presenciando o início de algo ainda mais grandioso, uma transformação silenciosa dentro de Maranello que pode reformular toda a organização? Seja o que for que aconteça posteriormente, uma coisa está evidente: a Ferrari não pode mais se permitir fracassar discretamente.